Nós estamos estudando Tiago capítulo 5, é o último capítulo desse livro, da carta de Tiago, né? Tiago capítulo 5. Estamos estudando as virtudes, são 3 virtudes que nós estamos estudando. Virtudes são as qualidades que acompanham o objeto, né? No caso, vimos 3 virtudes aqui, estamos vendo, né? Uma virtude é o mundo. O que se pode tirar do mundo? Riquezas. É por isso que as pessoas têm um interesse especial pelo mundo. E as riquezas podem ser para o bem e podem ser também um desastre, né? Mas o mundo tem essa virtude, que é produzir e oferecer para aqueles que quiserem, tiverem habilidade para isso, de obterem do mundo riquezas. São virtudes que o mundo oferece. O crente também tem algumas virtudes, sendo que uma delas, mencionadas aqui no capítulo, ou mencionada no capítulo 5, é a virtude da perseverança, a paciência, que através dessa virtude vai produzir outras virtudes também. E a oração, da oração você também extrai uma virtude que é a fé. As pessoas de fé oram, e aqueles que oram obtêm fé. Então esse é o ciclo em que faz aquele que ora querer orar mais ainda, porque a fé aumenta. Os discípulos pediram para Jesus aumentar-lhes a fé. O Senhor Jesus disse que a fé, sendo do tamanho do grão de mostarda, ela poderia fazer grandes coisas. E a fé é para aquele que ora. Quem ora precisa ter fé. Fé que Deus existe e que se torna o galardoador, aquele que presenteia aquele que ora. E ao estudarmos essa virtude que o mundo oferece, a riqueza ou as riquezas, nós vimos que há um grande perigo nas riquezas. Aquele que quer buscar as riquezas rapidamente, ou aquele que usa de meios escusos, né, meios desonestos para obter a riqueza. Jesus disse para acumular tesouros, mas no céu. O problema dos ricos, os primeiros 6 versículos, é que eles acumulam seus tesouros na terra. E através disso eles se tornam cada vez mais gananciosos. E o próprio Senhor Jesus também falou daquele homem que era um agricultor e que ele tinha um plano: destruir o celeiro e construir um maior, porque ele teria bens em abundância. E ele foi reprovado por isso. Não por destruir celeiro, construir um maior, porque se os negócios estão indo bem, você precisa administrar os seus negócios de tal forma que os seus negócios caibam onde você tem o seu ganha-pão. Agora, o problema era o coração dele, a ganância dele, aquilo que estava fazendo mal para a própria vida espiritual dele. E acumular realmente é um problema. Ele tem alguns problemas, o acúmulo. Por exemplo, quem acumula, ele pode ter uma falsa segurança da sua própria vida. É uma falsa segurança, porque nada garante que o acúmulo de bens ou o acúmulo de dinheiro te dá segurança. Não, você tem outras coisas, né? Como alguém disse, né? Acho que eu recebi depois que eu dei o estudo, alguém falou que era tão pobre, que ele só tinha dinheiro, né? Não tinha mais nada, só dinheiro. Então o acúmulo do dinheiro pode causar uma falsa segurança. O acúmulo do dinheiro também pode fazer com que você abandone a Deus. E o acúmulo de dinheiro faz com que você abandone os obreiros, aqueles que são crentes, né? Eles precisam também contribuir com a obra de Deus, com os obreiros.
E quem acumula dinheiro começa a ficar com muita dó de dar o seu dinheiro para as pessoas que não estão trabalhando para ele, né? Então agora nós vamos ver a virtude que há no crente, que é a paciência. Vamos ver a partir do versículo 7. Então quem ficou curioso do estudo sobre riquezas, o Joãozinho vai colocar, se já não colocou, né, o estudo no canal que tem do YouTube. Está lá, já está lá então. Então aí você pode estudar um pouquinho, tem algumas considerações muito importantes lá, para você também não querer guardar no seu coração o sentimento de que não deveria existir ricos no mundo. Então a gente dá uma introdução falando da importância que são os ricos para a nossa sociedade. Então vamos falar da virtude do crente, que é a paciência ou a perseverança. Versículo 7, nós estamos em Tiago, capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes. Até quando? Até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ou a chuva temporã e serôdia. Temporã são as chuvas que vêm antes do tempo, e serôdia, as chuvas que vêm depois do tempo. Já ninguém esperava aquela chuva e ela acaba vindo. E assim tem sido a bênção do Senhor na vida dos crentes. O Senhor tem dado chuvas de bênçãos, antes mesmo do que você esperava, e até depois o Senhor tem dado chuvas de bênçãos. Amém? Amém. Aqui é uma exortação para você ser paciente. Paciente é o mesmo que perseverante. Paciente é aquele que suporta provações, privações, dificuldades. E essa paciência deve estar no crente até que o Senhor nos recolha para si. E até a vinda do Senhor, até o arrebatamento. E se nós não pegarmos esse evento maravilhoso que vai ser o arrebatamento, sejamos fiéis até a nossa morte. E a paciência, ela pode ser imitada, pode ser observada até mesmo em pessoas que têm um trabalho que não tem a ver diretamente com o serviço espiritual, que é o lavrador. Não precisa ser crente para ser um lavrador, não é? Mas para ser um lavrador, ele precisa ter paciência. Todo lavrador precisa ter paciência, porque é um investimento de dinheiro, de trabalho, é um investimento de tempo, e é um investimento em que você conta com fatores externos, conta com fatores que não são as suas próprias virtudes. Um lavrador pode ser uma pessoa muito organizada, que compra sementes antes da época, trabalha a terra antes da época das chuvas e planta, mas tudo isso depende dele. Mas tem algo que não depende dele, que são as chuvas. Isso é um fator externo. Mas ele faz isso com paciência e, por que não dizer, com uma certa esperança de que as chuvas vão vir. E aí ele vai desfrutar do precioso fruto, né, da terra. Meus irmãos, a paciência nos leva também a um processo, ou é um processo na verdade, mas ela nos leva a refletir muitas coisas na nossa vida. Pense em alguma coisa que você deseja, que você quer ver acontecer. Até que isso aconteça, você não vai perder tempo. Você não vai ficar sentado esperando que aconteçam as coisas. Você vai orar, você vai confiar e você vai aprender enquanto isso.
Um lavrador, ele espera a chuva, mas ele não fica sentado. Ele tem muita coisa para fazer até que a chuva venha. Ele tem muito preparo da terra. E esse preparo exige paciência. Você, para criar um filho, precisa ter muita paciência. Você, para fazer um curso que vai te ajudar em alguma coisa na vida, você precisa ter muita paciência. Eu imagino que aquela mulher que está grávida, esperando o seu bebê, tem que ter muita paciência. E você que está evangelizando pessoas, tendo a oportunidade de ter estudos com essa pessoa frequentemente, você tem que ter muita paciência. E você vai sempre regando essa terra, o seu lar, o seu evangelismo, com oração. A oração, então, é essa chuva de bênçãos que você tanto precisa. Então, essa paciência. Ana, lembra de Ana, do Antigo Testamento? Ela aguardava pacientemente a vinda do seu filho. Ela orava, ela chorava, e ela aguardava a vinda do seu filho, até que veio Samuel. Agora, nós tivemos um exemplo negativo por falta de paciência, foi Saul. O rei Saul ia enfrentar um exército inimigo e ele sabia que precisava da bênção do Senhor. Só que ele era o rei, ele era guerreiro, mas ele não era sacerdote. Ele tinha que aguardar o sacerdote para fazer a oração, a entrega, o sacrifício, para Deus abençoar o povo e ir para a guerra. Mas ele ficou tão ansioso e foi tão precipitado que ele mesmo fez o sacrifício. E ele foi duramente criticado pelo Senhor, porque ele não foi paciente, ele foi precipitado. E Deus falou que esse foi um pecado, e o pecado da rebelião. O pecado da rebelião, ele falou que é um pecado até mais grave do que da feitiçaria, ou é igual ao pecado da feitiçaria. Então nós não queremos ser acusados de feiticeiros, né? Mas quando nós somos impacientes, nós estamos pecando como essas pessoas, mexendo com ocultismo. Versículo 8 agora. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. É sempre uma esperança da igreja. Essa aqui foi uma das primeiras cartas a serem escritas no Novo Testamento. E já estava falando que a vinda do Senhor está próxima. Então, ela está mais próxima ainda, né? Mas, independente se você vai participar desse evento, do arrebatamento, do recolhimento da igreja pelo Senhor Jesus Cristo, que vai vir até as nuvens, independente disso, você precisa ser paciente e se fortalecer na graça do Senhor. A paciência, ela nos fortalece. As pessoas morrem mais de precipitação do que de paciência. As pessoas causam mais acidentes por precipitação do que por paciência. A paciência, embora seja uma coisa chatinha na vida, não é? Você pega num lugar grande com vários semáforos, parece que aqui já tem vários semáforos, né? Pelo menos apagado, mas não sei se já acenderam os novos semáforos. Mas em algumas cidades você anda um pouquinho, semáforo. Aí abre, mais um pouquinho, outro semáforo. Então, você tem que ter paciência. Agora, algumas pessoas não foram pacientes. O amarelo, dá para ir, só que você está bem longe do amarelo. Quando você passa, já está no vermelho. E às vezes acontece algum acidente provocado. E por falta de paciência. As pessoas pacientes, elas estão mais seguras em todos os aspectos. Lá na sua casa você é mais seguro quando você é paciente. E a paciência vai fortalecendo o nosso caráter, o nosso coração.
As pessoas, elas vão devagar, mas elas vão se fortalecendo. E no final, isso vai contar muito mais do que aquela agilidade, aquela rapidez que é ilusória. Parece que você está ganhando muito com essa precipitação, mas você só está perdendo. E o Senhor, Ele nos ensina através de vários exemplos na palavra do Senhor sobre a paciência. Pensa em Noé. Noé teve que ter muita paciência para construir, e depois que construiu, entraram na arca, aí aquela chuva interminável. 40 dias é pouco, dura 150 dias, esperar as águas baixarem, mas ele foi paciente naquele tempo. Espero que ele se dava bem com a esposa, né? E com os genros e as filhas, porque eles tinham bastante tempo ali juntos naquele lugar, senão ia bater papo com algum animal, tinha bastante lá. Irmãos, vamos nos fortalecer com a paciência, porque é isso que o Senhor está mandando, e Ele vai nos dar os recursos. Agora, falando em paciência, tem algo que nos tira a paciência, são as pessoas. Eu tiro a sua paciência, você tira a minha paciência, é facinho. Você acorda e fala, hoje você é a pessoa mais paciente do mundo. Aí você encontra uma pessoa que tira a sua paciência. Através de um olhar, de uma palavra, não sei, várias coisas, né? Tiram a sua paciência. Nós cantamos um hino hoje que fala sobre ser paciente, ser amoroso, não sermos maledicentes. Nós cantamos isso hoje. Então é só o amor que pode te dar essa paciência, o amor que há em Cristo Jesus, o qual nós lemos também, que o amor de Cristo Jesus nos constrange. É Ele quem nos dá essas virtudes, e essa virtude da paciência. Versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. Interessante, ele fala para sermos pacientes, porque Jesus está às portas. A vinda de Jesus é próxima. Agora ele fala também para sermos pacientes com os nossos irmãos, não nos queixarmos uns dos outros, porque o juiz está às portas. O mesmo Jesus que vem buscar a igreja é aquele que vai nos julgar no tribunal de Cristo. E por isso nós não podemos ter pendências com os nossos irmãos. E ao queixarmos uns dos outros, nós nos tornamos juízes. Como diz lá, já estudamos no capítulo 4, versículo 11. Alguém quer ler, por favor? Tiago 4, 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Assim como falamos naquela oportunidade, nesse versículo, vamos falar agora também. Isso não quer dizer que quando alguém está errado, nós não podemos repreender essas pessoas. Há espaço para isso. Lá em Gálatas 6, nos fala que se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, repreendei-o com espírito de brandura. E também toma cuidado para você não cair nos mesmos erros. Por isso, esse versículo não deve estar dizendo isso, que você não pode ter alguma reclamação de alguém, por algum ato, algum comportamento dessas pessoas. Não é isso que o versículo está dizendo. Me parece que o versículo está dizendo que nós não temos que ter queixas gratuitas. Você ficar simplesmente falando mal das pessoas, se queixando das pessoas, e principalmente não se queixando com a pessoa, porque você tem toda a liberdade. Não estou dizendo que vai ser fácil para algumas pessoas, mas você tem toda a liberdade de repreender as pessoas que estão erradas.
Não importa se ele tem um cargo, uma função, um título, não importa. Você, como irmão em Cristo, você tem já uma liberdade dada pelo Senhor para repreender pessoas que estão andando de modo errado. Então não é esse tipo de queixa. A queixa, a reclamação dos irmãos deve ser algo assim, gratuito, uma conversa. Vamos falar mal de alguém? Escolhe alguém aí para a gente falar mal. Não é assim que funciona, né? Os nomes aparecem e a gente já começa a falar mal das pessoas e reclamando. Mas já reparou que a gente sempre coloca uns adjetivos bonitinhos, né? É um irmão precioso, mas... Sempre tem um mas, né? Quando vem o mas, aí é um perigo. Versículo 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência, quem? Os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Quando você achar que a vida está difícil, olha para a vida dos profetas. Quando você achar que você está perdendo a paciência, pensa nos profetas. Eles acordavam de madrugada, a palavra de Deus diz, e eles já começavam a falar nas ruas, para os reis, para o povo. Alguns deles tiveram a informação de que ninguém ia ouvir a palavra deles. Alguns deles tiveram a informação, olha, vai e prega, só que eu já vou adiantar, eles não vão te ouvir. Ou seja, você já vai começar o jogo perdendo. E não vai conseguir virar o jogo, não. E por isso, o Senhor está nos motivando a sermos pacientes. Pacientes. Se você for paciente, certamente você vai ter algum prêmio pela sua paciência. Seja paciente. Bom, eu não sei vocês, eu não sou uma pessoa naturalmente paciente. Longe disso. Mas algumas pessoas são pacientes por natureza, né? Eu admiro também essas pessoas, mas independente se você é uma pessoa naturalmente paciente ou uma pessoa que a sua própria natureza já é uma pessoa mais agitada, isso não faz diferença nenhuma para a questão da obediência. Todos temos que ser pacientes no Senhor. Os profetas foram pacientes, eles falaram em nome do Senhor. Versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de quem? De Jó. E vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Todos os versículos aqui estão falando de paciência. Inclusive esse que está falando de paciência e também de perseverança, que é a irmã gêmea da paciência, é a perseverança. E são felizes essas pessoas. Então não pense assim, mas se eu for uma pessoa paciente, eu vou ser uma pessoa muito infeliz, porque eu vou ter que engolir muito sapo. Conhecem a expressão, né? Engolir sapo. Vou ter que aguentar muito desaforo. Sim, isso é verdade. Mas Deus vai te dar graça para isso. E vocês já ouviram falar de Jó, a paciência de Jó. Interessante, se não tivesse esse versículo eu ia dizer que ele era impaciente, mas já que tem esse versículo, eu vou acreditar que Jó foi um homem paciente. Ele reclamou? Muito, muito. Ele amaldiçoou inclusive o dia do nascimento dele. Ele falou que os amigos não sabiam nada. Ele falou que Deus não sabia nada. No sentido de, se Deus ouvisse a minha causa. É a mesma coisa que falar que Deus não sabe, mas Deus sabia. E também eu só vou acreditar porque a Bíblia diz, ele não blasfemou. Para mim aquilo já era uma blasfêmia, mas Deus não considerou como blasfêmia. Deus conhecia algo que eu não conhecia de Jó, o coração. Eu conheço só as palavras de Jó. As palavras dele
me dão a impressão que ele blasfemou e me dão a impressão que ele foi impaciente. Mas como Deus está me desmentindo nas minhas impressões, então eu vou dizer que Jó foi paciente e que ele não blasfemou. Aí outra, né? Se você aguentar 1/3 do que o Jó aguentou, Jó sofreu muito, a ponto de os liberais da Bíblia, são aqueles que ficam inventando algumas coisas sobre a Bíblia, eles falam que Jó não era um personagem literal. Jó não existiu. Jó era uma analogia, uma figura, uma ilustração para a gente ganhar algum ânimo no sofrimento. Não, ele existia sim. E a palavra de Deus repete Jó em outras passagens. Aqui é uma delas. Então o nosso Senhor, ele está mostrando para nós que Jó é um exemplo. Nós já estudamos Jó aqui nessa igreja algumas vezes, né? 2 vezes estudamos o livro todo de Jó. E aqueles que não sabem muito da vida de Jó, eu convido vocês todos a lerem os 42, né? Capítulos de Jó. Não lê já o final, não. Começa lá do início. Vai sofrendo junto com ele. E veja qual foi o final. E aqui a palavra diz: e vistes que fim o Senhor lhe deu. A Bíblia nem deu spoiler aqui, né? Qual foi o fim? Fala para mim qual foi o fim. Leia. Você vai ver o que aconteceu na vida de Jó. É um grande exemplo para nós. O Senhor é cheio de eterna compaixão e compassivo. Então, quando nós falamos no versículo 10 que deve ter alguma recompensa para aqueles que são pacientes, o versículo 11 responde: sim, há uma recompensa para aqueles que são pacientes. Jó é um exemplo disso. E nós vamos encerrar o nosso estudo com o versículo 12, falando dessa virtude do crente que é a paciência. Versículo 12: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Ele já tinha falado sobre juízo aqui, e agora ele fala de novo, e ele fala sobre juramentos. A palavra de Deus é totalmente contra juramento. Ah, mas Deus não jurou? Jurou. Vocês lembram por quem que Deus jurou? Por ele mesmo. Por ele mesmo, porque ele dava conta do recado. Não tinha ninguém acima dele. Não é ninguém acima dele. Você não pode jurar. São termos proibidos da palavra de Deus. Fazer juramento. Ah, então quer dizer que na formatura, quando levanta a mão e faz o juramento. Não é isso. Aquilo lá tem um nome, juramento de Hipócrates, né? Qual é o nome do... os médicos fazem e cada profissão faz os seus juramentos. Aquilo é um compromisso. Eu prometo fazer isso. Eu prometo cuidar. Eu prometo valorizar aquilo que eu aprendi e fazendo dos modos corretos, honestos. Então nós não estamos falando isso. Quando você assume um compromisso, um contrato e você assina, poderíamos dizer que é um juramento. A questão do juramento espiritual, né, que nós estamos tratando aqui, é que você quer colocar alguma coisa que você não tem domínio. Por exemplo, você tem domínio daquilo que você estudou, você tem domínio do compromisso que você assumiu, da dívida que você assumiu. Agora você não tem outros compromissos. Você não consegue ter um compromisso pelo céu. Eu juro pelo céu. Eu juro pela minha mãe morta. Você não tem. Eu juro por isso, por aquilo. Eu juro por Deus. Não, você teria que garantir a pessoa de Deus para você fazer um juramento. Você teria que ter domínio sobre
aquilo que você jura e você não tem, então não jureis. O Senhor Jesus também falou sobre isso, lembram? Que Jesus falou para não jurar? Então não jurem, nem pelo céu, nem pela terra. O Senhor Jesus, inclusive, Ele dá as respostas. Por que você não deve jurar? Nem pelo altar. Acho que vale a pena a gente ir para lá, né? Para ver o que Jesus falou. É no Sermão da Montanha, mas como são 3 capítulos, a gente precisa descobrir qual que é. 5? 5. Mateus 5, aqui, a partir do versículo 33. Nos parece que Tiago tirou daqui, né? Então, Mateus 5, 33 a 37. Nós temos oportunidade aí de 5 irmãos lerem, 5 pessoas. Podem ler? Mateus 5, 33 a 37. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Também não digo, juro pela terra, pois a terra é onde descansam os pés. E não digo, juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade grande. Nem sequer digo, juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Quem é o maligno? É o diabo. O que passar disso vem do maligno. Então, voltando lá para Tiago. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, porque é o trono de... nem pela terra, porque é o assoalho, é o estrado dos pés de Deus. Lá ele fala do santuário, mas aqui Tiago não quis falar, né? Nem por qualquer outro voto. Se o seu sim não vale, está na hora de você mudar o seu caráter. Se o seu não vale, está na hora de você aprender a dizer não, fortalecer o seu caráter. O meu sim tem que valer alguma coisa, tem que valer o equivalente a sim, e o meu não tem que valer o equivalente não. Então, para que você vai jurar? Você vai jurar se você então não tem caráter. A palavra de Deus, ela está nos impressionando mais uma vez com isso. Que as nossas palavras têm que ser sérias. Se as pessoas não estão te levando a sério, então tem um problema com você, problema com o seu comportamento, com o seu caráter. Não adianta apelar para essa muleta chamada juramento, porque isso é contra o que Deus permite para nós os crentes. Então, meus irmãos, nós aprendemos hoje, pela manhã aprendemos um pouco sobre as riquezas do mundo. Agora nós aprendemos um pouco sobre a paciência do crente. E a paciência tem algumas bênçãos. Eu quero dizer para os irmãos que tem muitas bênçãos por você ser paciente, mas eu quero falar de algumas aqui. Quando você é paciente, você é uma bênção para as outras pessoas que estão passando por sofrimento. Às vezes você tem muitas palavras, mas é uma pessoa impaciente. Então não adianta nada. Quando uma pessoa está sofrendo, ele quer exemplos. E aí, se ele conhece você e sabe que você é uma pessoa paciente, ele se mantém consolado, confortado nos sofrimentos dele, porque você também sofreu e você foi paciente. E aquilo é um ânimo para ele, é um incentivo. Se eu for como ele, eu também vou ter vitória. Nós temos exemplos de Jó, mas nós precisamos de exemplos também entre nós. Outra bênção da paciência
é que dá uma segurança para os sofredores. As pessoas que estão sofrendo, elas se sentem seguras perto de alguém que é paciente, de alguém que aplica a palavra de Deus. E por isso eu acho que vale muito a pena nós desenvolvermos essa virtude na nossa vida, pedindo para que o Espírito Santo nos ajude a ser pacientes. Aliás, se você anda no Espírito, você já é paciente, porque o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade. Um longo ânimo, quer dizer, paciência. E a paciência também te ajuda a ter comunhão íntima com Deus. As pessoas sofredoras, perseverantes, com paciência, elas acabam se aproximando mais de Deus. E aconteceu com Jó. Jó teve que reavaliar algumas coisas na vida dele. E ele teve mais intimidade com Deus. Que Deus os abençoe, o Deus de toda a paciência te abençoe. Amém. Nosso Deus, agradecemos porque o Senhor nos dá exemplos de paciência e queremos seguir esses exemplos. Obrigado porque o Senhor Jesus foi paciente nos 3 anos de ministério dele aqui na terra. Ele foi paciente e foi até a cruz, mas sempre confiando no Senhor. E assim queremos ser também como teu Filho amado. E é em nome dele que nós oramos. Amém.